partir de agora vai ficar muito mais caro fazer viagens internacionais. O governo alterou as taxas de IOF, isso vai impactar diretamente nas suas viagens internacionais. Eu vou te mostrar nesse vídeo o que mudou, o que realmente vai impactar nas suas viagens e como você pode fazer algo de diferente para que essas taxas não causem tanto impacto assim no seu planejamento de viagem. Eu sou o Michael, nesse canal eu te dou várias dicas de viagem e o mais importante delas eu vou te dar no final. Por isso é importante você assistir tudo para saber como essa alta do IOF não vai fazer tanta diferença assim na sua vida de viajante. E agora, como pagar menos nas suas viagens internacionais? Bom, basicamente o governo unificou a alíquota do IOF para 3,50 em todas as operações de câmbio. E por isso, nesse vídeo, a gente vai entender o que mudou e qual a melhor forma de pagar muito menos. Antes, a alíquota era 1,1% e foi um aumento bem significativo que realmente vai impactar na sua viagem. E o que é o IOF e o que mudou? Bom, o IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é aplicado em compras ou transferências internacionais. Então, basicamente, se você compra dólar, ou euro, ou qualquer outra moeda internacional online, você vai pagar mais pelo IOF. E até mesmo em casas de câmbio, você vai também pagar mais pelo IOF. Se você compra, por exemplo, um produto importado num site estrangeiro, ou até mesmo um produto num território nacional, que é um produto estrangeiro, você vai pagar mais pelo IOF, porque no final, esse valor do produto, ele recebe o impacto desse imposto que realmente faz uma grande diferença, dependendo do valor de câmbio que você vai fazer. E o que mudou? A alíquota única, ela passou para 3,50, ou seja, compra de moeda em espécie, cartões pré-pagos internacionais, cartões de crédito internacionais, contas digitais, por exemplo, Wise, Nomad, principalmente o Wise, que a gente fala bastante aqui no canal, mas tem muita gente que usa o Nomad, tem muitas outras contas globais que sofreram impacto por conta desse aumento do IOF. Os principais impactos podem ser o fim da redução escalonada do IOF, que na verdade ele vinha sendo reduzida ao longo do tempo, tinha uma meta, que se não me engano era até 2029, reduzir o máximo do IOF e o aumento de custo das modalidades também. Mas isso foi alterado ontem, basicamente, e com isso a gente está trazendo esse conteúdo para você, para te deixar mais informado e planejar as suas viagens. O impacto da mudança basicamente vai acontecer em contas digitais e dinheiro em espécie, que pagavam 1,1% de IOF, que eu falei lá no início, e vão passar a pagar 3,50% de IOF. Então, tem um aumento aí de basicamente 2,4%, que é bastante. Se você faz uma transação financeira para a sua viagem, compra dólar, por exemplo, no Wise, você vai pagar 3,5%. Se você compra pouco, claro, tem uma diferença, mas a partir do momento que você vai aumentando cada vez mais, esse valor vai ficando muito mais pesado. Os cartões pré-pagos e de crédito pagavam 3,38% ou mais. Então, basicamente, perdeu-se a vantagem das contas em dólar e moeda física. E quem perde com essa mudança de IOF? São viajantes tradicionais que compravam moeda em espécie, com um IOF muito menor, que é o nosso caso aqui, e usuários de contas digitais, como Wise, Nomad, e usuários de cartão de crédito, que usavam o cartão de crédito como um último recurso. Mas nem tudo está perdido, tá? Nem tudo está perdido, por isso que é importante você entender o que eu quero te passar nesse vídeo até o final. Ainda vale a pena usar essas contas globais? Sim, na minha opinião, vale muito, muito, muito mesmo. E eu vou trazer aqui alguns pontos para você. Agora, o IOF das contas globais ele é igual ao dos cartões de crédito. A vantagem é usar um câmbio comercial mais barato do que o turismo, porque muitos cartões de crédito ainda usam o dólar turismo, que, consequentemente, é muito mais alto. Então, a sua desvantagem está nesse uso do dólar turismo dos cartões de crédito ou outras formas de pagamento também. A desvantagem é que perderam o benefício do IOF reduzido, usar essas contas globais, como Wise, Nomad, e os pré-pagos ganharam um pouco de espaço. Passaram a ser, na verdade, né, eles tinham perdido muito espaço, passaram a ser um pouco mais competitivos, novamente, assim que eles foram criados, eles não tinham uma concorrência tão grande, mas foram perdendo espaço para essas contas globais, e os cartões pré-pagos começaram a também ter múltiplas moedas e começaram a ser vantajosos novamente. Esses cartões pré-pagos eles podem ser utilizados por menores de 18 anos, eles usam
ainda o câmbio turismo, o que eu falei agora há pouco, não é vantajoso para os cartões pré-pagos, assim como outras financeiras, outras formas de pagamento que usam cartão pré-pago. E o cartão de crédito, ainda compensa nesse caso? Bom, depende. Com o IOF alto, ele tem vantagens. O cartão de crédito para viajar, você pode ter um câmbio melhor, porque você pode, dependendo da emissora, ter um câmbio melhor do que o câmbio turismo. E os benefícios podem ser gerar pontos, milhas, cashback. Então, um dos grandes benefícios do cartão de crédito é você ter esse retorno em milhas, principalmente se você não utiliza somente para viajar. Você pode utilizar o cartão de crédito no dia a dia, e com isso acumulando milhas. E se você usa para viajar, você vai ter um acúmulo muito maior também, porque geralmente viagens internacionais o gasto é muito grande. E a praticidade também, geralmente ele é mais aceito no mundo todo e é muito útil em emergências. E aqui eu trago um comparativo final para você, para te mostrar qual a vantagem, qual a desvantagem, quais as diferenças, basicamente. A gente consegue ver aqui que na coluna do método, a gente tem um dinheiro espécie, conta digital, cartão pré-pago e cartão de crédito. E o IOF basicamente ficou tudo igual para todos eles. O tipo de câmbio que é utilizado, então basicamente o cartão pré-pago usa o câmbio turismo, que não é tão vantajoso, e o dinheiro espécie também, que não é vantajoso. Então a conta digital, usa o câmbio comercial, que é muito mais vantajoso, e o cartão de crédito varia, depende da emissora. Então, mas geralmente é melhor do que o câmbio de turismo. Você pode, com cartão de crédito, conseguir milhas, que é muito vantajoso, e umas outras vantagens. Dinheiro espécie, que a gente sempre recomenda aqui ter, é útil em caso de emergência, então, dependendo do lugar que você vai viajar, talvez valha muito a pena ter dinheiro em espécie para você realmente utilizar em emergências. Controle e segurança da conta digital. Então, a conta digital, na minha opinião, vale muito a pena ainda, ou seja, vale muito a pena ainda utilizar o Wise, Nomad, porque você pode ter um controle sobre os seus gastos. Porque, basicamente, quando você utiliza um cartão de crédito, ele é bom, mas, ao mesmo tempo, é perigoso. Se você tem um limite alto, você, consequentemente, pode gastar mais ainda. E se você não tem um controle financeiro bom, a conta pode ficar muito pesada quando você voltar para o país, para o Brasil, no caso. Então, o cartão de débito internacional ainda é muito vantajoso, porque basicamente você só gasta o que você tem. Você pode utilizar também em questões de segurança, como eu falei agora do dinheiro espécie, é muito fácil utilizar, é basicamente aceito no mundo inteiro, facilmente, principalmente o Wise, Nomad, tem outros também, mas esses são os mais conhecidos pelos brasileiros. E uma outra vantagem também do cartão de débito internacional, que é essas contas globais, Wise, Nomad, esses cartões, eles são muito, muito bons para você juntar moeda estrangeira. Ok, no momento o IOF subiu, sim, mas a gente tem que levar o fator da oscilação da moeda estrangeira. Muitas vezes o dólar está mais alto, muitas vezes o dólar está mais baixo, então, consequentemente, o dólar mais baixo, a tendência é que as pessoas, que eu recomendo, inclusive, que as pessoas comprem a moeda estrangeira, o dólar, no caso, se ela tem intenção de viajar para algum país estrangeiro que use o dólar. Então, mesmo que você não tenha, inclusive, intenção de viajar para algum país estrangeiro, não tenha uma viagem planejada, claramente assim, mas você quer viajar um dia para um país estrangeiro, talvez daqui a 2 anos, 3 anos, e você percebeu que o euro, vamos usar como exemplo aqui, o euro baixou, está baixando cada vez mais, talvez seja vantajoso comprar euro e deixar nesses cartões de débito internacional, cartões globais, como o Wise, por exemplo, o Nomad, se você utiliza principalmente o dólar. Então, deixar a moeda estrangeira acumulada lá tem as vantagens de você não estar exposto às oscilações do cartão de crédito, porque uma vez que você está utilizando o cartão de crédito no destino lá que você viajou, você não controla o dólar, você não tem como acumular, não só o dólar, né, a moeda estrangeira, você não tem como acumular a moeda estrangeira para gastar daqui a um ano, daqui a 6 meses, que seja. Então, a intenção da conta global é realmente criar uma espécie de poupança para sua viagem futura. Você pode ter uma viagem já programada e você pode não ter, não interessa, e isso vale muito a pena, independente do seu caso. Essa é a vantagem muito, muito grande que eu acho que a conta global ainda tem e que deve ser utilizada. Mas o cartão de crédito ele também tem as vantagens que eu citei agora há pouco.
cartão de crédito internacional, tem os pontos, as milhas, você pode ir acumulando a praticidade, geralmente é aceito facilmente em vários locais também, assim como o cartão de débito internacional. Então, depende muito. A minha sugestão aqui é que você também pode utilizar o cartão pré-pago, a gente não utiliza tanto, então por isso que não recomendamos tanto, mas a minha sugestão é que você tenha os três principais que eu citei aqui. Dinheiro em espécie, tenha um pouco de dinheiro em espécie, considerando o destino que você vai viajar, a quantidade de dias que você vai viajar, tenha esse dinheiro já, principalmente se você vê que aquela moeda está baixando, está mais barato comprá-la, então compre um pouco para já ir acumulando. Faça a mesma coisa com o Wise, que é um exemplo que eu geralmente dou aqui no canal. Compre moeda estrangeira e vá acumulando dentro do Wise aos poucos. Se você viu que abaixou um pouco, sei lá, o euro estava 6,50, um exemplo, aí do nada abaixou para 6 euros. É bem difícil ter essa baixa bem grande, mas pode acontecer nas oscilações de mercado. Você compra um pouco e deixa acumulado no Wise lá para uma viagem futura. E o terceiro cartão é ter o cartão de crédito internacional para praticidade e juntar pontos, ou seja, tenha uns três. Nunca viajem somente com um, nunca dependa somente de uma forma de pagamento. E uma coisa muito importante, basicamente, a conclusão é sempre compare o câmbio praticado. Então, compare o câmbio praticado não só o IOF, use múltiplas formas, como citei agora há pouco, como cartão de crédito, conta global, moeda física, planeje com antecedência. É muito importante você se planejar com antecedência e carregar moedas aos poucos, como eu repeti várias vezes aqui nesse vídeo. E vá monitorando as taxas, porque elas podem sempre serem alteradas. E você tem que atentar para uma coisa chamada também spread. Spread é outra taxa que pode ser acumulada junto com o IOF, que pode fazer a transação um pouco mais cara. Então, você analisa os spreads dos cartões de crédito. Geralmente, cartões de crédito de cooperativas, eles têm um spread muito mais baixo, muito mais em conta. Alguns deles têm um spread zero, ou seja, você não paga nada de spread, mas você tem que atentar a outros pontos. Por exemplo, você pega um cartão de crédito de uma cooperativa que, na verdade, tem um spread zero, mas, na verdade, ele também cobra uma anuidade bem alta. Então, você tem que ver se é vantajoso mesmo ter esse cartão de crédito. Novamente, utilize as três formas de pagamento para uma viagem. Planejamento é a fonte. Nunca, 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 em hipótese alguma, dependa de governo. Independente de governo que passou, que está no momento, que vai chegar, não importa. O objetivo aqui do canal, que a gente sempre fala, e eu repito bastante, é viajar mais. Se você quer viajar mais, assim como a gente sempre faz, é encontrar formas seguras, com planejamento, formas boas de viajar mais. É o que a gente quer, viajar mais, aproveitar mais os lugares, conhecer vários destinos, independente de quem está governando. E um outro ponto também, não é só o Brasil que tem essas oscilações de mercado. A gente já viajou para muitos lugares, já moramos em muitos lugares também ao redor do mundo, e a gente entende que essas oscilações, elas fazem parte e, mais importante, estamos todos expostos a elas. E como estamos todos expostos, eu repito mais uma vez, que a gente se planeje cada vez mais para viajar cada vez mais. E como você vai se planejar para uma viagem? Um ponto muito importante é seguir sempre um canal como esse aqui, que a gente ajuda a se planejar para viagens, não esperar oscilações de mercado. Por exemplo, se alguém que assiste nossas aulas aqui, ou acompanhou a aula de outras pessoas, até mesmo não relacionadas só à viagem, tá? Pode ser relacionadas a finanças em geral, porque basicamente você fazer viagens, aproveitar outros lugares, principalmente com o real é uma moeda fraca, você precisa de um planejamento financeiro. Então, você não necessariamente precisa estar acompanhando só um canal de viagem. É bom você acompanhar também um canal que te mostra formas de se planejar financeiramente. E com isso, você vai ter uma vida muito mais tranquila e não vai depender tanto de governos, de políticos, de oscilações de mercado, de bolsa de valores, de dólar, de IOF, de nada, tá? O mais importante, para finalizar aqui, é se planeje e tente estar sempre um passo à frente a essas mudanças, porque elas ocorrem todos os dias e quando elas ocorrerem, infelizmente, elas ocorrem com bastante frequência, mas quando elas ocorrerem, você está preparado e não vai ser tão impactado por essas mudanças. O objetivo aqui é sempre viajar, então continue nos acompanhando, continue aprendendo com a gente
E se você tem interesse de outras formas de conteúdo relacionados à viagem, não só como viajar mais, comprar passagem aérea e tudo mais, você tem interesse em assuntos relacionados como esse, finanças para viagem, deixa um comentário aqui embaixo também, ou ideias de como se preparar para não depender tanto de político, de cenário global, para sempre estar viajando, sempre estar aproveitando bastante, que é o que a gente preza nessa vida, tentar aproveitar mais, tentar curtir mais a vida. A vida não é só trabalho e a vida não é só curtição, mas é bom ter um equilíbrio e acredito que através das viagens, independente se é de férias, virando um nômade digital, você consegue ter um excelente equilíbrio. Então deixa um comentário aqui dizendo o que você achou dessas mudanças e a sua opinião com relação a esse assunto. Grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.